Após a eliminação no Internacional contra o Rosário Central na última terça-feira pela Copa Sul-Americana, o torcedor estava cobrando uma manifestação oficial das pessoas importantes do Internacional e, é claro, do presidente Alessandro Barcelos. E essa manifestação acabou de acontecer. O presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista coletiva para a Rádio Gaúcha no Show dos Esportes. Eu assisti ela na íntegra e vou te trazer os principais pontos. Ele falou a respeito de revisitar planejamento, explicou o motivo por não ter falado logo após a eliminação contra o Rosário Central, falou em reformulação no elenco e trazer peças para o técnico Roger Machado. Mas antes disso, eu preciso te convidar a te inscrever no canal. Faltam 100 inscritos pra gente chegar a 15 mil inscritos. Eu conto com a tua ajuda, é claro. Se você gostar aqui do conteúdo do canal do Educação, se tu tá chegando pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. A gente tem conteúdos diários aqui, lives às 10, às 3 horas da tarde. Esse conteúdo de vídeo para atualizar o dia do Internacional. Seja muito bem-vindo, te inscreva no canal, ativa o sino das notificações e assista esse vídeo até o final. Bom, gente, eu peço desculpas porque como foi bem em cima da hora essa entrevista do presidente Alessandro Barcelos, aconteceu há poucos minutos, eu assisti ela na íntegra e eu vou recorrer a leituras, tá? Vou recorrer a leituras, eu tracei os principais pontos, anotei os principais pontos, alguns não eram tão interessantes assim, mas os principais pontos eu anotei aqui e eu vou recorrer à leitura em alguns momentos para que eu possa explicar para vocês os principais pontos, né, da entrevista do presidente Alessandro Barcelos. Ele tá lá em Salvador e o Felipe Duarte, repórter da Rádio Gaúcha, concedeu uma entrevista, né? Fez uma entrevista, perdão, o presidente que concedeu a entrevista no programa Show dos Esportes, né? Inclusive o Diório Vasconcelos e o Luciano Périco também estavam no estúdio aqui no Rio Grande do Sul e também fizeram algumas perguntas para o presidente. Foi uma entrevista exclusiva que ele concedeu para eles lá direto de Salvador, tá? Primeiro ponto aqui que eu anotei. Ele foi questionado por que não havia falado ainda, né? Após a eliminação contra o Rosário Central, muita gente cobrou. No primeiro momento o Inter até tinha dado a desculpa que até é válida, porque a Conmebol não permite que o presidente fale dentro dos protocolos de entrevista coletiva, zona mista. Até dá pra falar, tá? Quando encerra todo o protocolo, quando encerra toda a zona mista e toda a coletiva, aí o espaço é do Beira-Rio, é do Inter, e aí se quiser fazer entrevista faz. Mas naquele dia meteram uma desculpa. Contra o Fluminense eles esperaram todo mundo embora pra falar, né, na semifinal do ano passado. E agora contra o Delfim lá em Caxias do Sul, quando o presidente queria dar aquela bangornada na imprensa, também esperou todo mundo sair da zona mista pra falar, mas enfim. Aí aqui, ó, ele questionado, ele disse que não havia falado ainda porque precisava focar, tá, em deixar o Roger Machado habituado no clube, que tinha outras demandas mais importantes naquele momento do que se expressar para o torcedor, né, que precisava criar um ambiente que é a prioridade zero. Depois ele cita mais algumas vezes essa situação. A prioridade zero, ele falou, era deixar o Roger habituado no clube, né, trazer um ambiente para o Roger Machado poder trabalhar com tranquilidade. Foi por isso que ele não quis falar após a eliminação. Disse que o Inter tem mais 24 partidas pelo Campeonato Brasileiro e precisa se recuperar. Falou em revisitar planejamento, que é uma fala que o presidente fala em todas as eliminações. Desculpa falar, presidente, essa aí já tá manjada. Em toda a eliminação do Inter tem a fala que vai revisitar planejamento e tudo mais. Reclamou do pouco tempo para trabalhar e nos desgastes das viagens, né? Por conta, é claro, das enchentes, tá? Que disse que tudo isso interfere, mas disse que isso não justifica eliminações. Disse que uma parte está nisso e na outra no trabalho que foi insuficiente, que foi perdendo força. Nesse ponto, ele até faz assim, ó, ele diz assim, ó, e no trabalho que foi perdendo força. E aí ele nem é questionado sobre a questão da parte física, né, daquela informação que o Vaguinha trouxe, de que faltava força física, os jogadores não estavam fazendo academia. Ele nem foi perguntado, mas ele citou, e eu não estou dizendo da parte física dos atletas, estou dizendo que o elenco foi perdendo força no trabalho mesmo, o trabalho foi perdendo força, né, em relação ao técnico Eduardo Cudê. Falou em baixar a cabeça e trabalhar.
e que vem trabalhando forte para reverter o quadro. Me desculpa falar essas frases, tá? Mas eu anotei aqui porque são frases que ele falou. Vem trabalhando forte para reverter o quadro. Falou mais uma vez em dar condições ao Roger, sua comissão técnica. Ah, legal, tá? Por isso que eu tinha anotado aqui. Quando ele é questionado pelo Felipe Duarte se o Inter faria mudanças no departamento de futebol, mais especificamente no Felipe Becker e no Magrão, primeira coisa, tá, importante, ele não assegurou os dois no cargo, tá? Disse que tudo está sendo avaliado nesse momento, mas que nenhuma demissão foi feita, porque a prioridade zero, como ele falou ali, é dar condições ao Roger e à sua comissão técnica e não mudar o departamento de futebol. O primeiro passo é dar ao Roger Machado essa condição, né, para ir trabalhando. E aí disse que tudo está sendo avaliado. Não garantiu os dois no cargo, tá? Pelo menos na minha ótica, dentro da fala dele. Quando o Jory perguntou para ele se o Kudê havia perdido o vestiário, ele não quis entrar muito no assunto, tá? Mas ele explicou que a demissão do Eduardo Kudê foi porque ele entendia que não havia mais aderência, né, do grupo de jogadores ao trabalho, e que isso foi nítido nos jogos contra o Vasco e contra o Juventude, né? Vai até contra, por exemplo, o meu comentário, quando eu digo muitas vezes nas lives que, se o presidente Alessandro Barcelos tinha falado na entrevista coletiva que já fazia alguns dias, né, algum tempo, que eles estavam notando que o trabalho não tinha aderência, eram para ter demitido antes, eu até citei assim, teve oportunidade, dá para ter demitido contra o Tomayapo, contra o Criciúma lá, por exemplo, mas ele entende que isso foi observado nos jogos contra o Vasco e contra o Juventude. Vocês avaliam isso, tá? Eu acho que, enfim, eu tô colocando comentários aqui, nesse vídeo geralmente eu coloco só reportagem, mas eu acho interessante trazer um pitaco aqui, né? Acho interessante trazer um pitaco aqui também, para que vocês também saibam a minha opinião. Eu dou muita opinião nas minhas lives. Se ele notou que no jogo contra o Juventude o clube o time não tinha mais aderência, então ele notou tarde, né? Notou tarde e num jogo decisivo que era o jogo contra o Juventude. E aí, questionado sobre a questão de não ter contratado o Roger antes, já pro jogo da ida lá contra o Rosário, ele disse que a demora se deu justamente porque o Roger era a convicção. E já que o Roger era a convicção, não dava para conversar com ele em meio aos dois jogos contra o Juventude, porque eticamente não era correto. E que não houve tempo hábil desde a eliminação contra o Juventude até o jogo de ida contra o Rosário para contratar o Roger Machado, e por isso ele não estava na Casa Mata no jogo lá em Rosário. Disse que acreditava que com o Pablo Fernandes, com o Julinho Camargo na comissão técnica, era possível conseguir um bom resultado em Rosário, e que isso só não aconteceu por conta de um erro individual. Colocou no ombro do Rômulo essa, hein? Colocou nas costas do Rômulo essa, hein? Vamos lá. Eu tô lendo aqui para ver se é isso, tá? Essa foi a fala a respeito do Roger Machado. Sobre reformulação no elenco, essa foi uma frase também muito interessante. Primeiro, ele disse que a saída do Arangues não está encaminhada, como alguns portais, segundo ele, informaram, tá? Mas não negou também que ele não vai sair. Disse que o planejamento pede uma reformulação muito forte, pois o projeto não deu resultado, e se o projeto não deu resultado, isso precisa de mudanças. Ou seja, aquelas informações que a gente havia passado a respeito de uma reformulação, de jogadores saindo, o presidente Alessandro Barcelos, de maneira indireta, confirmou aqui, né? O Inter realmente vai fazer uma reformulação no elenco, e jogadores como... Aí não tá na fala do presidente, isso é por minha conta, tá? Arangues, Robert Renan pode sair, o próprio René pode sair, né? Enfim, Matheus Dias pode sair, Bustos pode sair. Ele foi perguntado sobre Bustos e meio que fugiu ali da resposta, mas nessa questão aqui dele dizer do planejamento que a reformulação pede, o projeto não ter dado certo pede uma reformulação muito forte, deixa claro isso, tá? Mas disse que apesar das saídas,
poderem acontecer é estar trabalhando no objetivo de pontualmente fazer as contratações com as características que o Roger trabalha, tá? Então, assim, ele disse que o Inter vai contratar, mas pontualmente para as posições que o Roger necessita. Algumas das principais falas do presidente Alessandro Barcelos foi a primeira declaração que ele deu após a eliminação contra o Rosário Central. O Inter que amanhã enfrenta o Bahia e eu vou colocar o provável time aí na tela para que a gente possa debater. Deixa eu recorrer também aqui ao time, só para eu não dizer algo diferente do que eu botei na tela. Tá? Provável time do Inter tem Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Mercado e Robert Renan na zaga. Na lateral, eu tô apostando muito em Bernabé, mas eu coloquei um O ali no René, porque enfim, nunca se sabe, né? O titular até então era o René, mas eu acredito muito que o Bernabé vai começar esse jogo. Aí tem Rômulo e Bruno Henrique, abrindo ali o meio campo. Eu coloquei Gabriel Carvalho ou Bruno Gomes, tá? E eu não descarto o Gustavo Prado ali também, tá? Mas não coloquei na arte. Eu acredito que pode sim começar com Gabriel Carvalho, mas conhecendo o conservadorismo que muitos treinadores têm em colocar jogadores muito jovens, por isso que eu deixei essa dúvida no Bruno Gomes. Wesley e Borré pelos lados, Ener Valência na frente. O Inter enfrenta o Bahia amanhã às 8 horas da noite na Arena Fonte Nova. É claro que o canal do Baldasso já estará ao vivo desde as 5 horas da tarde. Eu estarei lá junto com o Jair Vink na reportagem e os demais colegas. Comentem aí o que vocês acharam a respeito de todas as informações. A gente se vê lá. Valeu, tchau!